O canal Reinando em Vida convida você a se tornar um colaborador. Semeie em nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos e dublagens para a edificação do corpo de Cristo. Esse é um ministério independente e por isso precisa da sua participação. Seja um multiplicador dessa visão, curtindo, compartilhando o vídeo com mais pessoas e ofertando para a manutenção do trabalho missionário. Muito bem, estamos na sessão 3, o que significa que estamos apenas uma sessão atrasada. Isso é praticamente um recorde. Essa é a página 26 do manual. E de vez em quando, como nós estamos tentando chegar a um ponto em que possamos operar livremente, precisamos passar por alguns conceitos básicos e estabelecer as bases. Então, esse não é um seminário sobre espírito, alma e corpo, portanto, não vamos nos aprofundar, porque você poderia fazer um seminário inteiro sobre isso. Mas vamos abordar o que você precisa saber para que possa avançar. Também posso falar nesses 3 dias, não conseguiríamos abordar tudo o que você precisa saber sobre isso, mas o bastante para você começar. E se você continuar, o seu conhecimento vai crescer. Então, como dissemos no início, e algumas das coisas que, se você lembra, Jesus disse: eu tenho muito a dizer a vocês, mas vocês não podem suportar. Mais tarde, vemos Paulo indo ao deserto e basicamente tendo encontros com Jesus. Talvez não fosse exatamente como ele pensava antes, mas ele recebeu revelações de Jesus especificamente sobre esse assunto. Então, falamos que esses são os ensinamentos de Paulo, a continuação dos ensinamentos de Cristo. São as coisas que Jesus queria compartilhar, mas não podia, porque disse que eles não podiam suportar. Então, descobrimos, e provavelmente veremos isso em breve, em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo disse: quando fui ter com vocês, coríntios, quis dar-lhes carne, mas não pude porque vocês eram crianças. Tive que dar-lhes leite. Podemos ver que o que Paulo estava tentando fazer não era o que ele conseguiu fazer, digamos assim. O que ele aprendeu com Jesus, principalmente, foi sobre essa nova criação, sobre essa união e o que acontecia quando o homem se unia com Deus. Então, você precisa entender que Paulo, ele ensinou por possivelmente 50 ou 60 anos e começou a compartilhar isso logo após receber a revelação sobre o que vamos falar. E daí ele ensinou por 50 ou 60 anos. Não vamos conseguir abordar tudo em 3 dias, ok? Eu falo rápido, mas não tão rápido assim. A chave é que uma vez que você percebe e começa a seguir nessa direção, ao voltar para casa você poderá estudar isso. E é realmente incrível, porque à medida que você é alertado, né, para isso, Ken Reagan costumava dizer que Deus lhe disse para ir e ensinar fé ao seu povo. Ele disse que abriu a Bíblia e aprendeu, e onde ele olhava ele via fé. E claro, isso é verdade, mas ele disse que uma vez que começou a entender fé, passou a ver em todos os lugares. Então, você começa a ver coisas que nunca viu antes, uma vez que é iluminado para isso. Como falamos antes, você mencionou um carro, por exemplo, e você começa então a vê-lo em todo lugar. Porque você não tinha percebido, então você ainda não prestava tanta atenção naquilo. Eu posso abrir a Bíblia, por exemplo, sobre cura e ver em todo lugar. E será a mesma coisa sobre o novo homem. À medida que você é iluminado e começa a se aproximar das Escrituras, você ouvirá coisas diferentes, livros diferentes e conseguirá enxergar isso. Mesmo olhando para o cristianismo como um todo, quando você começa a observar como o cristianismo é praticado, verá que as pessoas elas têm pequenas revelações, sabe? É como uma pequena coisa. Elas dirão: "Oh, essa é a revelação", e você dirá: "Isso aqui é a nova criação, é por isso que funciona". E assim você começará a ver cada vez mais à medida que se aprofunda no assunto. Então, não vamos até
Vamos até onde podemos, mas garanto que nós vamos te dar base para ir mais fundo, ok? E uma das minhas principais tarefas aqui nessa conferência é ensinar você a pesquise isso para que você possa ver, para que não precise me ligar todos os dias perguntando o que vem a seguir ou algo do tipo. Quero que você consiga ver, amém? Então, essa é a sessão. Nós vamos falar um pouco sobre espírito, alma e corpo. Você tem uma alma, vive em um corpo, mas você é um espírito. É bastante comum pensarmos em termos de partes separadas, mas sim como ingredientes que compõem o todo. Agora, eu não tenho um quadro aqui, eu me esqueci disso, mas eu não tinha certeza se iria precisar. Seria interessante fazer um diagrama e mostrar como funciona, mas a maioria das pessoas desenha diagramas diferentes, sabe? Espírito, alma e corpo, esse tipo de coisa, e essa não é realmente a melhor maneira de ver as coisas, porque as pessoas têm visto dessa forma. Temos pessoas que pensam que funcionam em certas áreas ou que se especializam em certas áreas. E precisamos perceber que não fomos chamados para nos especializar, somos chamados para sermos praticantes da palavra. Isso significa que precisamos da plenitude. Uma área se encaixa em outra. E se não se encaixa perfeitamente, então é algo que você acredita está errado e você precisa encontrar e corrigir. Então, o que você realmente deveria pensar é nisso tudo como ingredientes e você olha e vê o bolo como um todo, ok? E esses ingredientes não permanecem separados. A ideia principal é que eles são misturados e é isso que você precisa entender. Espírito, alma e corpo não são separados. Aliás, a Bíblia diz, deixe-me mostrar. Eu acho que não está aqui no manual. Não está aqui. Deixe-me ver. Vamos voltar aqui rapidinho e você pode ver a passagem que estamos analisando é Hebreus capítulo 3, mas se não estiver aqui, está na sua Bíblia. Ok? Hebreus capítulo 4, na verdade. Versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva, poderosa e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. E continua dizendo, a fim de separar juntas e medulas, é capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração. Mas aqui está o ponto que eu quero destacar. Isso é mencionado especificamente, tentando mostrar o quão afiada e precisa é a palavra de Deus. E a melhor maneira que o escritor de Hebreus, que acredito ser Paulo, ele encontrou para descrever isso, é dizendo que a palavra de Deus ela é tão afiada que pode até dividir espírito e alma. Isso significa que espírito e alma estavam tão unidos, tão ligados, que foi necessária a palavra de Deus para separá-los, entende? É assim que é. Então, não é como se você fosse separado, sua alma em um lugar, o espírito em outro. Não é assim que funciona. Porque seria muito fácil separar espírito e alma. Agora, o seu cérebro é um órgão físico, ok? É um órgão físico da sua alma. E sua mente, os elementos dela. Mas isso é apenas o centro do processamento, por assim dizer. E já está comprovado que sua mente não é, e nós diríamos que é sua alma. Então, quando você diz mente, você está falando de. Quando se fala em alma, estamos falando mais sobre raciocínio, emoções e tudo mais, incluindo intelecto. Mas eles dirão que sua mente não está localizada apenas no cérebro. Ela funciona em todo o seu sistema nervoso. E você pode treinar suas reações, assim, se você sentir algo em um lugar mais rápido do que seu cérebro consegue registrar, você pode reagir, provando que o pensamento ocorre ali também, não somente no cérebro. É por isso que, quando você testa suas reações, elas não têm tempo de ir para o cérebro e voltar. Então, elas funcionam a partir dali para se mover. Portanto, o seu cérebro é todo o seu ser. Seu espírito também é todo o seu ser.
onde não há espírito em seu corpo, essa parte do seu corpo está morto. Ok? Se você pudesse tentar, no segundo em que o espírito deixa o corpo morre. O que isso significa? E há diferenças na filosofia oriental ou em sua compreensão das coisas. Eles dizem que o que chamam de Tantian ou Dentina é a sede da alma e fica a cerca de 5 centímetros abaixo do seu umbigo, e é por isso que quando as pessoas se sentam para meditar, colocam as mãos ali e ficam concentrados, o que também é o centro da gravidade. Então, dizem que esse é o centro da sua alma, certo? E na realidade, é todo o seu ser. Não é como se a sua alma estivesse aqui, o seu espírito ali, o seu corpo ali. Não. Você é todo. Você é completo, pleno. Entende? Se o seu espírito não estivesse aqui, se eu desenhasse uma imagem do seu espírito, ele se pareceria com o seu corpo, porque o seu corpo envolve o seu espírito. Ou poderíamos dizer que o seu espírito preenche o seu corpo. Agora, se a alma estivesse aqui, nessa região, e só isso, seria bem fácil separar espírito de alma, certo? Mas para fazer isso, teríamos que dizer que não há espírito no seu cérebro, sabe, na sua mente, mas ele disse, seja renovado no espírito da sua mente. Então, o seu espírito também influencia a mente. Isso faz sentido? Então, o que eu estou tentando fazer você entender é que eles não são diferentes. A diferença está apenas no sentido de que você está falando disso em vez daquilo, ok? Porque o seu espírito tem um certo grau de emoção, mas não há nenhum sentimento associado a ele, ok? Seu espírito na falta de um termo melhor, mecânico, ok? Em outras palavras, ele simplesmente é. Já a sua alma, ela raciocina, sente, e muitos dos seus sentimentos, ou muito do seu raciocínio, são baseados em sentimentos. Sabe por que você gosta disso? Eu gosto porque gosto. Bem, mas eu não gosto porque não gosto. Bem, como você se sente em relação a isso? Bem, eu não gosto. E sabe, é assim que eu me sinto em relação a isso que determina meu raciocínio. Em outras palavras, meu raciocínio e emoções trabalham juntos, mesmo que um se sobreponha ao outro. Certo? Ok? Não levantem a mão, ok? Mas eu sei que todos, em algum momento, compraram algo por impulso emocional, mesmo que seu raciocínio dissesse não faça isso. E isso mostra que suas emoções, sentimentos, estavam acima do seu raciocínio, ok? Então, a questão principal é que se o seu espírito está no seu corpo e para você ainda assim, espírito, alma, eles estão ali, como eu expliquei, juntos. Caso contrário, eles estariam separados. Então, eles não estão separados. Para Deus separá-los, ele precisa da palavra, ok? Sua alma precisa estar lá no espírito, entende? É por isso que falamos do homem espiritual, ou do homem anímico, o homem natural, certo? O homem natural é totalmente natural. O homem espiritual é totalmente espiritual. O que significa que é isso que os guias fazem, ok? Porque muitas dessas coisas descritas de maneira que eu não havia descrito antes, mas acho que você vai entender, é quase como, digamos que você fosse um corpo físico, transparente, e alguém derramasse, por exemplo, água em você, preenchendo, ok? Esse seria o seu espírito. Então, alguém pegou algo colorido, sabe? Como um corante, alguma coisa assim, e começou a colocar lá dentro. Agora, o coração alimentício, a água com um pouco de corante, o corante vai saturar tudo, ok? Então, o que você vai ter é a cor do corante, mas provavelmente mais claro, porque você dispersou aquilo, mas estará presente em todos os lugares onde está o espírito, ou no caso, o exemplo da água. Certo? Então, o que eu estou tentando dizer é que não é como se a alma estivesse aqui e o espírito aqui. Ok? O seu corpo é o recipiente da alma e do espírito. Mas sua alma e espírito estão unidos, que apenas olhando você não conseguiria ver a diferença. Por quê? Porque é preciso a palavra de Deus para discernir e separar espírito e alma. Então, eu volto um pouco ao Dr. Sanwall, porque ele ensinou sobre o que chamava de homem completo, que era o seu ensinamento espírito, alma e corpo.
Praticamente todos nós, nos últimos 30 anos que ensinaram sobre espírito, alma e corpo, seguiram o Dr. Sanwalt. Todos eles, qualquer um que você tenha ouvido ensinado sobre o próprio corpo, aprenderam com ele, ok? Porque ele foi um dos primeiros realmente a expor algumas coisas sobre isso. Mas sempre que você olha para o espírito, a alma, nesse ponto, ele costumava dizer que a melhor maneira de saber se algo é espírito ou alma é se você está praticando a palavra. Se você está praticando a palavra, é espírito. Se você não está praticando a palavra, é alma. Ok? Isso é verdade até certo ponto. Porque se você está nisso, isso vai ser, para muitas pessoas, será um grande salto, ok? Então apenas tenha paciência, esteja pronto para esse salto quântico aqui, ok? Aqui está o problema. A igreja predominantemente tentou operar em verdades espirituais, a partir de uma mentalidade carnal. Watchman Nee falou sobre isso quando falou sobre o poder latente da alma. E sempre que havia o que eles chamam de fenômenos psíquicos, não estou falando de videntes e leitores de carta, tipo, essas coisas do tipo, estou falando de fenômenos psíquicos, simplesmente o poder da alma. Esses fenômenos são fenômenos carnais. Ok? Isso pode ser de um homem anímico, carnal. Em outras palavras, você não precisa de Deus para isso. Uma alma treinada, certo? É um efeito placebo e eles caem nessa armadilha. Isso seria um fenômeno psíquico. Então você precisa diferenciar. Mas a única maneira é a palavra de Deus. Ok? A maioria das pessoas nunca chega a esse ponto e nem sequer tenta. Aliás, elas nem pensam que seria possível. Temos nossas mentes renovadas a ponto de realmente pensarmos os pensamentos de Deus. No entanto, em 1 Coríntios 2,16, somos informados de que temos a mente de Cristo. E se temos a mente dele, então devemos ser capazes de pensar os pensamentos dele. Então, não podemos dizer que os pensamentos dele estão acima dos nossos pensamentos. Por quê? Porque estamos pensando os pensamentos dele. O que isso significa? Ele não estava dizendo que você não deve agir como um homem carnal, você deve pensar espiritualmente. E você alinha os seus pensamentos ao dele. Aliás, Paulo até usa, e isso contradiz, sabe? E diz aqui, nós mostraremos isso em um minuto. Mas, então, o que eu quero dizer que vocês entendam é o seguinte, ninguém, ok? Eu li todos os livros que consegui encontrar sobre nova criação. As realidades da nova criação. Quero dizer, há alguma coisa boa por aí, certo? Há coisas boas. Mas ainda não encontrei ninguém que realmente tenha considerado ou defendido a ideia de que poderíamos ter nossas mentes renovadas a ponto de pensarmos em alinhamento com Deus o tempo todo. Certo? Nós, pessoas, sempre pensamos em termos de eventos. É como se estivéssemos seguindo, dividindo tudo. De vez em quando você tem um pensamento espiritual, outra hora carnal. Um minuto você pensa os pensamentos de Deus e depois volta ao normal. Deixe-me dar um exemplo. Palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento é que por uma fração de segundo você está tendo conhecimento de Deus sobre aquilo. E por essa fração de segundo você opera no nível de conhecimento dele. Porque ele opera através de você, ok? Agora, a mesma coisa acontece com palavras proféticas. Você opera profeticamente e é verdadeiramente profético, certo? Então, há um momento, uma fração de segundo, um minuto, ou o tempo que levar para isso, em que você está literalmente caminhando de mãos dadas, correspondendo exatamente os pensamentos e planos de Deus. Ok? Para a maioria das pessoas, especialmente ao longo da história, isso sempre foi um evento e nunca um estilo de vida. Com Jesus era um estilo de vida. Assim como ele é, nós também somos. E nosso trabalho é crescer nele, tornando-nos semelhantes a ele em tudo o que ele disse, que haja em vocês a mesma atitude, o mesmo pensamento, o mesmo amor, serviço. Mas
Precisamos perceber que para termos essa mesma atitude, também precisamos ter mesmo pensamento em todas as áreas. Você nunca verá na Bíblia, a Bíblia estabelece um padrão para pessoas e as pessoas nem pensam que podem alcançar isso. E é sobre isso que esse curso se trata. Nós queremos ser quem Deus nos chamou para ser. Não estou dizendo que será fácil. Você precisa entender o que Ele fez quando você nasceu de novo. Talvez você já tenha ouvido que Ele não nos consertou. Ele nos fez nascer de novo. Ele não te consertou adicionando coisas. Veja, é isso que a igreja normalmente ensina. Ah, você ainda não chegou lá, você não está andando como Jesus, você precisa de uma unção transformadora. Certo? Você precisa morrer para si mesmo nessa área e aceitar essa nova, seja lá o que for que eles estejam oferecendo. Mas toda a ideia, toda a premissa, a própria ideia deles partem é tentar te dizer que você tem uma lacuna, que você não está completo e que precisa de algo. E para ser consertado, Deus terá que adicionar algo a você. E como eu disse antes, você não pode consertar um cadáver. Você não pode consertar, você tem que ressuscitá-lo. E o problema é, a maioria das pessoas tenta viver uma vida ressurreta, mas tenta fazer isso sem ter morrido para si mesmo. Então você não pode viver ressuscitado se nunca morreu. Posicionamento. Você morreu, certo? A Bíblia diz que morremos com Ele. Mas o problema é que muitas pessoas não estão vivendo uma vida crucificada e ainda assim querem os benefícios de uma vida ressurreta. Ou se não está funcionando, então você está errado. Não é difícil entender. O que precisamos perceber é que isso está em nosso espírito, ok? Vou ter que pegar um quadro branco aqui, ok? Então você só precisa aturar minhas faltas de habilidades artísticas. Mas aqui está, o seu espírito está aqui. Aqui está todo o seu ser. Mas sua mente ainda não foi renovada. Veja, quando Deus te consertou, Ele não consertou a sua mente. Ele consertou o teu espírito. Então Ele te diz, conserte a tua mente, renove-a. Eu te dei tudo, está tudo aí. Agora pegue isso e conserte a sua mente. Veja, Ele fez isso por nós. Nós não conseguiríamos fazer sozinho. Ele nos restaurou, Ele nos ressuscitou espiritualmente, depois de termos nascido de novo. Certo? Independente da nossa alma. Mas, na verdade, o que Ele faz é dar ferramentas e dizer tudo o que precisamos para renovar a nossa mente. Então, Ele descobre o quanto queremos mudar. Porque na medida em que queremos mudar, nossa mente é mudada. É simples. Ele nos dá uma oportunidade que ninguém pode dizer, bem, Deus, eu não tive a chance. Sabe, eu realmente queria, mas eu não consegui. Você tem as ferramentas. Você tinha. E Ele mostrou o que você precisava fazer com elas. E você não fez. Veja, parte da razão pela qual as pessoas não fazem é porque elas foram ensinadas na igreja como um todo que você não pode fazer nada e Deus vai fazer tudo por você. Porque Ele está no controle soberano de tudo. E se Deus está no controle soberano de tudo, a ponto dele fazer o que quiser, quando quiser, com quem quiser, então as coisas estão realmente complicadas e nós estamos em apuros, ok? Essencialmente o que ele diz é, vejam, a terra e o céu são meus. A terra ele deu aos filhos dos homens. Então ele coloca Adão no jardim e deu-lhes domínio sobre tudo e disse, governe, administrem tudo para mim, guardem. Adão se ajoelhou diante de Satanás, entregou tudo a ele. Satanás se tornou Deus desse século. Então ele tentou Jesus e disse, você sabe, obviamente, ele lhe mostrou todos os reinos e disse, tudo isso me foi dado, eu posso dar a quem eu quiser. Então, aparentemente, a posse da terra foi transferida. Adão passou para Satanás. Poderia tê-la passado, para que Satanás tentou passar para Jesus. Mas Jesus recuperou da maneira correta. Agora existem duas raças, os salvos e os condenados. É isso.
sem outro grupo. Eu não estou querendo ofender ninguém, ok? Mas é isso. Marque, guarde isso. Salvos ou condenados. Mateus 25 diz isso. Todos são filhos de Deus. Isso não é verdade. Você não é filho de Deus até crer em Jesus, tê-lo como Senhor. E Jesus até disse aos fariseus: vocês são filhos do diabo. Vocês fazem o que o seu pai faz. Eles eram muito religiosos. Então, ser religioso não te torna correto diante de Deus. Nascer de novo, sim. Amém? Quando você nasce de novo, seu espírito é restaurado e Deus diz: ok, agora faça algo com a sua mente. Seu espírito não é o problema, a sua mente é o problema. Agora, aqui está o problema com o problema. Você não pode resolver o problema se acha que outra coisa é o problema. Antes de resolver o problema, você precisa saber o que é o problema. Amém? Bem, eu poderia continuar aqui, mas vamos ficar por aqui. Então, a maior parte da igreja, até mesmo a forma como eles fazem, sabe? Às vezes, eu gostaria que não tivéssemos tempo para nada, puxássemos a cadeira, nos acomodássemos e conversássemos sobre a palavra, sabe? Porque a igreja não entendia os ensinamentos de Paulo. Por causa disso, eles não conseguiam mudar o comportamento das pessoas. E por causa disso, tiveram que inventar um monte de coisa. Baixar os padrões e aceitar qualquer coisa. E a parte ruim disso é que essa é realmente a parte ruim. Em vez de irem à Bíblia e resolverem o problema, descobrirem a resposta, eles foram ao mundo, foram à psicologia e estudaram psicologia. Então eles sabem que a igreja, historicamente, não aceita a psicologia secular. Então o que eles fizeram? Vamos disfarçá-la em termos cristãos e vamos fazer psicologia sobre esses termos e chamar de, vamos santificar, entre aspas, a psicologia. Então eles chamam de teofastia. Nenhum desses termos é cristão, não é bíblico. Você pergunta por quê? Porque se concentram na coisa errada. E precisamos perceber que a única maneira de Deus não nos consertar, sabe, não nos fazer de fato mudar, é porque criamos as coisas dos nossos jeitos. Quero dizer, vamos lá. A igreja se espalhou pelo mundo porque simplesmente não entendeu o que Paulo havia dito. É super simples. É um novo homem. Essa é a resposta, está lá. Ok? Vamos voltar, por exemplo, à sua infância. Vamos descobrir onde tudo começou. Você não vê isso na Bíblia. Ainda assim, é exatamente o que acontece em muitas igrejas. Quando eles fazem sessões de aconselhamento, que em primeiro lugar se chamam discipulado. Certo? O único conselheiro na Bíblia é o Espírito Santo. Entende? Ele não te chamou para ser conselheiro tecnicamente. Você precisa entender, ele nunca disse aconselhar. Ele disse que os demônios deveriam sair, expulsá-los, mas muitas pessoas tentam aconselhar e não expulsar. A palavra de Deus diz: renove sua mente e comece a se discipular para se tornar quem você já era, que você foi criado para ser, entende? E aqui está o problema. A igreja, na visão deles, pegou esses mesmos problemas que todos enfrentam, vergonha, culpa, rejeição, medo, e todos esses são os mesmos problemas que você encontra em manuais de psicologia. E eles fizeram isso de manuais de psicologia cristã. E você começa a perceber que a Bíblia nos diz como resolver tudo. Certo? Ela não diz para irmos ao mundo e procurar respostas. E a igreja se tornou uma agência de encaminhamento de coisas do mundo, quando nunca foi a sua função. E quando as pessoas precisam de cura, bem, tecnicamente no momento em que você nasce de novo, você é curado, ok? Foi quando isso aconteceu. O espírito, mas o seu problema é a sua mente, porque você pensa errado, da maneira errada. Então você precisa renovar a sua mente para que pense com precisão. Agora, o espírito está aqui, todo o poder que você tem. Você é um espírito, Deus é um espírito.
ok? Ouça com atenção, Deus é um espírito. Deus é espírito e habita em você. O que significa que você é um espírito com ele. Ele é onipresente, sim, onisciente, ele sabe tudo, ok? Ele é completo, mas ele é o espírito e ele está em um lugar. No entanto, a sua presença, seu conhecimento e tudo mais pode estar em todos os lugares. É por isso que parece tão ridículo quando as pessoas tentam dizer, vamos entrar na presença de Deus. Você não pode escapar dela, certo? Você não pode escapar. E foi isso que o salmista disse. Se eu subir ao monte mais alto, tu está lá. Se eu for até o mais profundo mar, você está lá. Como eu posso escapar da tua presença? Não há lugar. E ainda assim temos cristãos, e esse era um profeta da antiga aliança, ok? E ele entendia isso. E ainda assim temos cristãos que tentam encontrar a presença. Eles fogem de um lugar para outro e tentam buscar a presença. Jesus disse, quando disserem o Cristo está aqui, o Cristo está lá, a unção está ali, a unção está lá, ele disse, não vão para lá, não façam isso, porque surgirão falsos cristos que farão essas coisas. Então precisamos entender que não devemos perseguir a unção. Por quê? Porque a unção vive em você. Você não persegue o que vive em você. Amém? Faz sentido? Então isso é exatamente o oposto. O lado ruim é que a igreja se uniu com o mundo e a maneira como eles fazem é parecido. Precisamos entender que mesmo hoje a igreja, na maioria dos lugares, se vai falar sobre cura interior ou sobre mudar você, e mesmo se você for ler livros, 90% deles são bons, e eu não estou falando de livros da década de 30, nos anos 40, 50, quase todos partiam da mesma premissa. Seu problema está no espírito. E daí que eles tiram várias ideias que fogem do que a palavra fala. A ideia, eu poderia desenhar um grande círculo e mostrar aqui o que eles pensam. Raízes espirituais de doenças, noção do seu problema, da onde vem, a origem dele. Veja bem, se você tem uma doença, isso indica um problema no seu espírito. E.W. Kenyon ajudou a disseminar esse entendimento por um tempo. Depois surgiram ministérios que mudaram essa compreensão. Se você tem artrite, é porque tem um espírito amargurado. A artrite é consequência física do problema no seu espírito. Mas quando você percebe que o espírito é recriado, então sabemos que o problema não está no espírito, porque as coisas antigas passaram e tudo se fez novo. E tudo vem de Deus, portanto, o problema não está no espírito, mas sim na sua alma. Assim, praticamente, destruímos qualquer fundamento que alguém tivesse para a ideia de raízes espirituais de doenças e cura interior do ponto de vista psicológico, sabe? Coisas do tipo, é incrível pensar que a igreja deveria ter ficado sem solução por 2000 anos até que algum psiquiatra aparecesse e dissesse, aqui está a resposta. Não, Deus não deixou a igreja sem resposta por 2000 anos. Ok? As pessoas começaram a orar e começaram a se cansar de não ter resposta e começaram a buscar respostas em outros lugares. Agora feche os olhos e imagine onde você estava quando, por exemplo, o seu medo surgiu pela primeira vez. Olhe ao redor e veja onde está Jesus, porque Jesus está lá. E agora você está visualizando Jesus. O problema é que você está vendo de uma maneira completamente errada. Você está sendo orientado a ver. Ou pense que tem um espírito familiar que trouxe toda essa confusão. E a resposta esteve bem diante dos teus olhos o tempo todo. Só precisamos voltar à Bíblia. E ao que ela diz, e isso é o que importa. Então, tente repetir. O Espírito Santo continua me guiando. Aqui está certo. Diga, você é um ser espiritual. Com todo o poder que precisa está em você. Você nunca precisará do poder vindo do céu. Ele disse, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Depois ele diz, derramarei do meu espírito. Você precisa entender isso. No dia de Pentecostes, ele derramou o seu espírito sobre toda a carne. Mas depois do dia de Pentecostes, ele derrama do seu espírito. Onde está o seu espírito? Em nós.
Ele não derrama mais do céu, ele o derrama através de nós quando impomos as mãos. Ele disse, impõe as mãos e eles serão curados. Os apóstolos, vemos impondo as mãos e as pessoas recebendo o Espírito. Se você nasceu de novo, você tem o Espírito de Deus. Tudo bem? E eu disse que muitos grupos não gostam de mim, porque eu acabo com os truques deles para ganhar dinheiro. Certo? Porque, contanto que tenham alguma coisa, algum tipo de unção ou algo assim, as pessoas vão pagar por isso. E acho repugnante que as pessoas usem isso para tentar se aproveitar dos outros. Mas à medida que o Espírito flui de nós, ele disse, do seu interior fluirão rios, não apenas um rio, rios de águas vivas. E essa água viva, Jesus disse que era o Espírito Santo, e é a nossa fonte de salvação. Ele disse, então, esse Espírito vive em nós. E sempre que colocamos a mão, o Espírito flui através de nós. Quando falamos, o Espírito flui através das palavras. Essa é a ideia da oração, que as pessoas chamam de oração. Essa é a ideia por trás de tudo. Já vimos pessoas sendo curadas com um olhar. Certo? E você já sabe disso. Especialmente vocês, homens, sabem o efeito daquele olhar. Ok? Sabe quando você recebe aquele olhar? Eu compreendo perfeitamente tudo o que está dizendo. Certo? Ou pelo menos o que ela está pensando. Eu entendo completamente por causa desse olhar. Então você sabe, é a mesma coisa. Você vai a um funeral, não há palavras, não pode dizer nada que vá melhorar a situação. Você os toca, dá um tapinha no ombro deles, coloca a mão na camisa, você está impondo as mãos, ministrando vida, você está liberando o que você tem sobre eles. Até mesmo pessoas não salvas. Sabem, essa é uma maneira de liberar vida a eles. Então você pode liberar uma palavra, você pode liberar um toque, você pode tocar um tecido e usá-lo, seja o que quer que seja. Se eles tiverem um demônio, vai sair, uma doença vai embora. Você não precisa dizer, ok, isso aqui é para o demônio, isso é para a cura. Não. Deus não abriu votos no céu para permitir diferentes tipos de poder. É a vida dele se manifestando. Nós temos essa vida. Cristo é a nossa vida. Por causa disso, é isso que flui de nós. Cristo, o ungido, a unção, e o ungido está em nós. É isso que flui de nós. Então, é isso que ele permanece dentro de nós. E nós decidimos quando ele pode partir, quando ele se move, porque nós estamos esperando a manifestação do Espírito Santo, mas então começamos a nos mover e ele se move quando nós nos movemos. Mas por causa da ideia religiosa, ficamos presos. Então veja bem, no melhor cenário possível, você é um espírito, sem alma, sem corpo, no melhor cenário possível. Por quê? Porque seu espírito é puro, é pura vida, ele tem puro poder, é pura energia, se você quiser chamar assim, mas é vida, está em sintonia completa com Deus. Estou usando isso apenas como uma ilustração, ok? Espero que você consiga superar as visualizações lineares ou o que quer que seja. Essa vida está fluindo, você está conectado a Deus, a vida dele. Jesus é a videira e você sendo os ramos. A vida dele está fluindo através de você e para dentro de você. E por causa disso, estamos conectados. Então existe essa conexão. No espírito, você não consegue ver no físico, mas seu espírito está conectado ao espírito dele. Agora, o espírito dele também está conectado a você. Então você tem o espírito dele e todas essas conexões se manifestando. Então, se você quiser tentar desenhar, pareceria quase que como um neurônio, certo? Com tudo saindo dele, ok? Mas agora pense nisso. É assim que quando você ora, quando eu oro, eu tento direcionar isso da maneira correta. Se eu orar por alguém do outro lado do mundo, a mensagem não precisa ir de mim até essa pessoa. Ok? Se eu ligar para alguém aqui agora, a mensagem não vai daqui até você. Ela vai subir e depois descer. Mesmo que estejamos a 60 centímetros um do outro, 1000 quilômetros, não sei quanto, níveis diferentes, mas teria que subir e descer. Quando eu oro por alguém, é isso que acontece, porque eu estou conectado a Deus.
especialmente se eles estão conectados a Deus, então flui, vai de mim para eles. Por quê? Estamos conectados. Não estou dizendo que Deus é quem liga ou desliga. Você precisa superar quem está ligando. Deus não está ligando ou desligando, mas flui através dele. Por quê? Porque nós estamos conectados a ele. É isso, Paulo está dizendo, estamos conectados. E ele diz, por causa disso, se uma parte do corpo dói, todos sentem. Por quê? Porque estamos conectados. É como se o sistema nervoso estivesse unindo tudo. Se o olho se machuca, todo o corpo sente. Tudo funciona em conjunto. Então, quando você tem o seu espírito, que é puro poder, e depois você tem a sua alma, o problema é que sua alma está desalinhada com o seu espírito. O seu espírito está em perfeita sintonia à palavra. Tudo nessa palavra está no seu espírito. Não há nada lá que não esteja em você. Agora, o único motivo para que você leia isso é para que a sua mente saiba o que o seu espírito já possui. E quando a sua mente sabe, então ela se alinha. E quando sua mente está completamente alinhada, renovada, o seu espírito e sua alma trabalham juntos. E o poder flui livremente através de um espírito e uma alma alinhados. Mas agora, você precisa alinhar isso ao seu corpo. Porque você pode ter o espírito fluindo, o poder fluindo através do seu espírito e da sua alma. Mas se você não estender a mão, ele não fluirá pelo seu corpo. Então você precisa de espírito, alma e corpo alinhados, em concordância, todos na mesma vontade. Espírito, alma e corpo. O seu corpo tem vontade. Porque quando você diz, ok, eu quero orar, e aí dorme, a pessoa está cansada, o seu corpo está manifestando vontade. Você precisa exercer sua vontade sobre o seu corpo e dizer, não, nós vamos fazer isso, ok? Então você precisa se alinhar seu corpo também. Você vai, por exemplo, a uma loja, vê alguém e o Espírito diz, impõe as mãos sobre ele. Impõe as mãos e eles serão curados. Ok, sua alma diz, cara, sim, eu sei, eu realmente quero fazer isso. Mas adivinha, seu corpo diz, não, eu não quero. Tenho medo de que alguém me veja, isso não funcionar. Seu corpo está falando, sua alma está falando uma outra coisa e aquilo fica contra. Agora o seu corpo não quer fazer, sua alma não quer fazer. Então agora você tem raciocínio e tudo mais por detrás disso, trabalhando contra o seu espírito. Portanto, precisa estar alinhado com o seu corpo, com o seu espírito e com a sua alma. É por isso que Paulo disse que devemos levar o nosso corpo sob controle. Ele até disse que o que eu quero fazer eu faço, o que eu não quero eu acabo fazendo. Alma e corpo não estavam alinhados, o seu espírito deve estar alinhado a tudo. Mas depois disso, então você pode ver o que eu estou dizendo agora. E o mais incrível é que até o apóstolo Paulo, por mais que ele tenha reconhecido isso, ele teve problemas. E ainda assim todos falamos como se ele fosse perfeito. Então precisamos entender, Deus não está esperando pessoas perfeitas. Certo? Ele não tem tempo para esperar tanto. O mundo está morrendo, indo para o inferno. Ele precisa de pessoas dispostas. E sabe, graças a Deus, isso significa que ele tem que nos usar. Se não houvesse outro motivo, já seria suficiente. Então é isso, em tudo precisamos alinhar a nossa mente com o nosso espírito. Quando digo mente, estou falando da alma. A mente é uma operação da alma. Mas o que eu realmente quero que vocês entendam é que não se trata de espírito, alma e corpo. O corpo é um recipiente para o espírito e para a alma. E a única maneira de saber se você está operando no espírito ou na alma é pela palavra, que pode separar os dois. Isso significa o que você está fazendo e por que está fazendo. Lembre-se, essas são as únicas coisas que são possíveis. Vou impor as mãos sobre um doente. Por quê? Porque Jesus disse, ok, obediência. Se não houver amor, seria melhor que... Paulo disse em 1 Coríntios 13, se eu tiver fé para mover montanhas, mas não tiver amor, de nada aproveita. Ainda assim, vai funcionar, porque você teve fé. Mas sem o amor, nada funciona. Não adianta. Então, na verdade, não é apenas o que você faz, mas por que você faz. Se você faz por obediência, ótimo. Se você faz com amor, como motivação, melhor ainda. Mas o essencial é fazer, é obedecer. E o que Deus quer saber é, você está fazendo e por que está fazendo? Nós fazemos isso, fazemos bem por obediência,
por amor, e você precisa perceber que se é por obediência, tecnicamente ainda é amor, pelo menos por amor a Deus. Porque se você não ama a Deus, você não vai obedecer o que está escrito, porque aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Então, se você obedece, verdadeiramente obedece, então você o ama, entende? Então, temos que analisar tudo isso. Quando nos reunimos agora, você é um espírito, você tem uma alma e você vive em um corpo. Agora podemos conversar. Provavelmente conversaremos sobre isso assim que voltarmos do intervalo. E essa é a minha introdução para a próxima sessão, ok? Você entendeu algo disso? Entende? A verdadeira chave é que podemos operar espírito, alma e corpo. E quando fazemos isso, o poder de Deus flui livremente do que se estivermos divididos. Veja, é por isso que precisamos encerrar. É por isso que o homem enfatiza as unções. Entendeu? Porque se o homem tivesse lhe dar algo que fosse possível operar nesse nível e ainda ter poder fluindo, então eles tinham que criar essa ideia de unções que não pode ser encontrada na Bíblia. Você não vê, não há nada disso na Bíblia. Basta ler as Escrituras para entender. If you are considering partnering with us and would like to support our mission, please visit jglm.org/partners. Proceeds will go toward the cost of the television broadcast and our mission work around the world.